Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Revit. Nessa aula nós iremos aprender um pouco sobre a interface do Revit. Nós iremos ver algumas ferramentas mais usuais e os seus tipos de visualizações que a gente encontra dentro do programa. Com o Revit devidamente instalado no seu computador, vamos iniciar o programa e vai ter essa tela com os projects, que são os projetos que a gente está usando, families, se a gente for criar uma nova família, e o resource, que são os recursos. Dentro de Project, vamos clicar em New e ele vai abrir um projeto padrão dentro do Revit. Nós vamos mostrar primeiro a interface das faixas de opções. De modo geral, nós temos essa setinha aqui, que se a gente clicar uma vez, ele vai resumindo as opções que temos para criar dentro da faixa de opções. Se eu clicar mais uma outra, ele resume mais um pouco. Se eu clicar mais uma vez, ele some e aí as opções só são acessadas se a gente clicar em Home, por exemplo, ou Insert. Elas são acessadas, você usa, voltando para o projeto ela some. Mas vamos deixar nessa interface um pouco mais apresentada. As guias das faixas de opções, Home, por exemplo, são as ferramentas necessárias para criar um modelo de construção. As faixas de opções Insert são as ferramentas para adicionar e gerenciar itens secundários, como as imagens rasters e os arquivos de CAD. A guia Annotate são as ferramentas utilizadas para adicionar informações 2D ao projeto, como cotas, linhas de indicação. Essa faixa de opções foi adicionada no Revit Architecture 2011, não tinha no 2010, mas é uma ferramenta muito usual para a engenharia civil, que foi introduzida dentro do Revit Architecture. Mass Insight é a criação de superfícies 3D, como por exemplo os terrenos. Nós podemos criar também componentes como árvores, vagas de estacionamento. Então, na Mass Insight nós temos essas opções. Collaborate, ferramentas de colaboração entre membros internos e externos ao projeto. Nós não vamos utilizar muito nesse curso. A faixa de opções View são ferramentas utilizadas para gerenciar e modificar a vista atual e para vistas, outros tipos de vistas. Temos as vistas em 3D, vamos criar cortes, por exemplo, e outras. Nós temos todas as opções de vistas nessa faixa de opções. A guia Manage, que é gerenciar os parâmetros e configurações do sistema. E a guia Modify, que toda hora que a gente inicia um comando novo ou seleciona um objeto, essa faixa de opção é habilitada. No canto superior esquerdo nós temos o botão do aplicativo. Clicando nele nós temos o menu do aplicativo, como funciona os programas dentro do Windows mesmo. Criar um novo, abrir, salvar, salvar como, exportar, publicar, imprimir, algumas opções de licenciamento e as opções dentro do Revit. Vou voltar aqui. Nessa parte superior do Revit nós temos a barra de ferramentas de acesso rápido, onde é muito usual essa caixa de ferramentas aqui. Podemos adicionar ou retirar algumas ferramentas. Temos aqui no centro o nome do programa, que normalmente acontece isso dentro dos programas nas plataformas do Windows, e o nome do projeto que você está trabalhando. Nós temos aqui embaixo a barra de status, que exibe informações relativas ao estado atual de uma operação dentro do Revit ou o que você está fazendo. E temos aqui também uma opção de controle de vista. Na caixa de ferramentas de acesso rápido, nós temos por padrão essas opções aqui: Open, Save, Undo, Redo, que é voltar e refazer, opção de fita métrica para a gente saber uma distância rápida ali, opções de cota, opções de indicação de quantitativo de portas e janelas, textos. Nós temos também as visualizações Default 3D View, que a gente visualiza o nosso projeto em 3D, criação de section, que são os cortes do nosso projeto. Nós temos os trim lines, que diminui o peso que tem as linhas nas suas espessuras do nosso projeto para visualização.
e também podemos adicionar outras ferramentas ou tirar apenas com clicando nessa setinha aqui. Se eu clicar, por exemplo, em Open, eu desabilito a opção Open. Se eu voltar lá, clicar em Open novamente, ele habilita a opção Open. Eu não gostaria de o 3D Default 3D View, só clicar, ele some. Gostaria que ele tivesse novamente, clica e ele aparece. A barra de opções ela é habilitada para cada tipo de ferramenta que você está usando. Se eu estou criando uma parede, uma porta, uma janela, essas barras de opções elas alteram entre essas opções. Vamos dar uma olhada? Se eu vou em Home, no painel Build, em Wall, a barra de opções aparece essa interface um pouco avançada da edição, com essas outras opções aqui embaixo. Se eu voltar lá em Home, Build, Indoor, já modifica um pouco, não sei se vocês perceberam. Se eu for lá agora, lá em colunas e dentro do painel Build em colunas, também altera as suas opções, que são as barras de opções de cada elemento criado dentro do Revit. A barra de status é um status que aparece dando alguma dica de como você está criando seus objetos. Se eu ir lá em Home, painel Build, Wall, já falar para nós lá embaixo lá, click to enter all start point. Clicar no começo do ponto e assim ele vai dando as suas coordenadas para a criação. Nós também temos o controle de vistas, que as principais para o nosso curso aqui é essa primeira aqui, que a gente tem as cotas, perdão, nós temos as escalas, e se você escolher uma escala, ela automaticamente altera o tamanho do texto dentro do seu projeto. Você não precisa refazer para fazer a escala de impressão, automaticamente já altera o tamanho. Nós temos o tipo de acabamento, se é bem simples, médio ou bem acabado, que é a representação dentro da planta baixa. E nós temos também as opções de Visual Styles, que tem o wireframe, que tem essa simbologia, hiding line, esconde algumas linhas, shaded com edges, que fica uma aparência um pouco mais legal, consistent colors, que fica umas cores mais vivas, e realistic, que fica com o material que a gente está criando dentro do nosso projeto. Já nesse canto esquerdo aqui nós temos as caixas de propriedades das famílias, onde também a gente pode selecionar o tipo, e logo aqui embaixo a gente tem um Project Browser, onde a gente acessa todas as configurações do seu projeto. Por exemplo, Floor Planes, que são as plantas baixas, Ceiling Planes, que são as plantas de forros, as visualizações em 3D, as elevações, que são os cortes, quantitativo de legenda, outros tipos de quantitativos, chitsets, famílias, grupos e alguns outros. Então, o Project Browse ele vai nos auxiliar muito no nosso projeto daqui para diante. Quando a gente seleciona então em Home, Build e um tipo Wall, você também tem aqui na caixa de propriedades as famílias básicas. Já são apresentadas por essa setinha aqui. Já que no Revit está sendo lida a Basic Wall, vários tipos, que a gente pode selecionar o tipo que está dentro dessa família. Temos o Curtain Wall e temos essa Stacked Wall. São as famílias e seus tipos. E ao final dessa aula você aprendeu um pouco sobre a interface básica do Revit, onde nós vamos estar trabalhando no decorrer do nosso curso aí. Então, essas ferramentas que eu mostrei para vocês são as mais utilizadas para o nosso projeto.